Hi, my name is Desio. I'm from the Ludlow Ward, Springfield Stake, and I'm 15, and I know how to speak fluent Portuguese. I lived most of my childhood in Brazil, even though I was born here in Massachusetts. Anyway, I wanted to share my testimony in Portuguese. So, I wrote it down. So, these are more like stories and experiences than a testimony. The temple is a holy place. Ordinances in the temple are essential for us to return to God. My parents were married in the Boston Temple in 2000. 2 years later, I was sealed at the Boston Temple. I was barely a year old. Now my family and I will be able to live together in heaven. When I was around 6 or 7 years old, my family and I went to the Boston Temple. My brother and I could not go in, so we spent time playing on the temple ground. Time later, I went to Brazil, where I lived the rest of my childhood. And even after I became 12, I could not go to the temple. I did not have money to go. I saw a video once of about cultural presentations. I started asking God to be able to attend a culture presentation, maybe even participate in one. At 13, I came back to the U.S., something that my family was waiting to do, but we were not able to do. But God blessed us. Finally, I was able to go to the temple, something I wanted for years. We went to the Boston Temple when we could. I remember when I stepped foot in holy ground. I was struck with joy. I felt like crying, but I did not. My father told me stories of his temple experiences. I was happy every time I went to the temple. For 2 years and a half, I went to the Boston Temple. Then the Harvard Temple is being built, and a cultural celebration will take place. My prayer was answered, and I am blessed. People will be blessed by a temple closer to them. Amen. In the name of Jesus Christ, amen. Oh, yeah. Ok, então agora em português. Isso aqui são mais como histórias e experiências que um testemunho. O templo é um lugar sagrado e ordenanças são essenciais para... Ordenanças do templo são essenciais para voltar à presença de Deus. Os meus pais foram casados no templo de Boston em 2000. 2 anos depois, eu fui selado no templo de Boston, junto com a minha família. Eu tinha apenas 1 ano de idade. Agora, a minha família e eu podemos ser selados para toda a eternidade. Quando eu tinha 6 ou 7 anos de idade, a minha família e eu fomos ao templo de Boston. E eu e meu irmão, Nifai, não podíamos entrar, então ficamos no templo na frente do templo brincando. O tempo passou e eu fui ao Brasil e eu vivi o resto da minha infância lá. Mesmo depois que eu tinha 12 anos, eu não pude ir ao templo. Eu não tinha dinheiro para ir. Eu vi um vídeo uma vez sobre uma celebração cultural. Eu comecei a pedir a Deus que eu pudesse atender uma apresentação cultural, talvez até mesmo participar. Aos 13 anos, eu voltei para o Brasil, para os Estados Unidos. Depois, era uma coisa que a minha família e eu estávamos tentando fazer há muito tempo, mas não podíamos. Mas Deus nos abençoou. Finalmente,
eu podia ir ao templo. Uma coisa que eu queria há tanto tempo. Nós fomos ao templo de Boston, quando a gente podia. Eu lembro quando quando eu saí do carro e eu estava no templo. Eu estava cheio de alegria, mas eu até sentia como se eu fosse chorar, mas eu não chorei. O meu pai sempre me contou histórias de experiências dele do templo. Eu estava tão feliz. Por 2 anos e meio eu atendi o templo de Boston. Depois, o templo de Harvard foi dito que estava sendo construído. E uma apresentação cultural iria acontecer. Eu estava muito feliz. As minhas orações foram atendidas e eu fui abençoado. As pessoas vão ser abençoadas por um templo que é mais perto deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém.